Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Clique na Fé. Eu sou o Luiz Carlos e tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Pessoal, eu vou ler um versículo, fazer uma pequena aplicação. No final a gente tem aqui uma oração para que Deus continue abençoando a sua vida. Mas deixe seu like, se inscreva no nosso canal, faça um comentário, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração e com aquela pessoa também que você compartilhar, tá certo? O versículo deste vídeo é Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Pessoal, quando o apóstolo Paulo escreve este versículo, precisamente toda a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. Ele estava preso e mesmo assim aquele homem conseguiu escrever algo tão profundo, né? Onde nos ensina a nós não andarmos ansiosos. Eu quero deixar uma observação aqui, que é muito fácil a gente falar para as pessoas não andarem ansiosas, né? Fugir da ansiedade, mas observe que essa observação que eu vou fazer é muito interessante, porque existe aquela ansiedade patológica, tá? Que é algo que já não é mais controlável, que a pessoa ela precisa de um especialista, de um psicólogo. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala sobre essa ansiedade aqui, ele dá uma orientação como que essa ansiedade aqui ela é controlável. Nós decidimos se iremos ficar ansiosos ou não, porque ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele está falando, se referindo a essa ansiedade mais do cotidiano, se referindo às coisas desta vida, tá certo? Para ficar bem claro, porque eu tenho certeza que tem pessoas que elas estão passando por um momento de ansiedade tão profunda que não adianta eu falar para ela não andar ansiosa, né? Ela não vai conseguir se controlar. Então já é algo patológico que precisa de um acompanhamento clínico, né? Alguém um psicólogo, enfim. Mas voltando aqui à palavra do Senhor, meus irmãos, você que está assistindo esse vídeo, quando diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, justamente essa ansiedade mais do dia a dia, onde nós podemos controlar ela, mas nós só vamos conseguir controlar também essa ansiedade, ainda que não seja uma ansiedade patológica, já um problema mais grave, mas nós temos um segredo para a gente controlar. Não é do nada que a gente vai conseguir controlar isto. Basta decidir, não vou ser mais ansioso. Não é bem assim. Essa ansiedade do dia a dia também ela é controlada através do seu relacionamento com Deus. Que isso vai depender da sua confiança em Deus. Se você não confia em Deus, eu acredito que você talvez nem consiga controlar essa ansiedade, porque a palavra de Deus ela é uma fonte que nos ensina, que nos orienta, que nos dá um norte, como nós vivemos de uma forma mais plena, mais em paz, né? O grande problema é que muitas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus ou acreditamos nela de uma forma superficial. Acreditamos, mas não praticamos. Porque quando diz para nós entregarmos os nossos pedidos a Deus, lá no final do versículo, fala justamente quando é entregar algo para Deus, é confiar em Deus, literalmente. E muitas vezes nós estamos fazendo isso de uma forma superficial. Nós até cremos na palavra de Deus, nós até oramos e cremos em Deus. Entregamos os nossos pedidos, os nossos problemas ao Senhor, mas daqui a pouco nós já estamos ali se debatendo novamente, ansiosos, preocupados, parecendo que Deus, sabe, não faz nenhum sentido na nossa vida. Então como é que nós entregamos algo a Deus e estamos nos debatendo depois preocupados, ansiosos? O apóstolo Paulo ele ensina o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Estou falando no sentido dessas coisas terrenas. Nós estamos ansiosos, preocupados com o futuro, preocupados com a melhor qualidade de vida, com o melhor conforto, muitas vezes preocupados com uma cura. Seja lá qual for o teu problema, nós precisamos realmente tentar vencer esta ansiedade através da palavra de Deus, da presença de Deus, do nosso relacionamento com Ele. Porque o apóstolo Paulo diz assim, com toda oração e súplicas, e ação de graças. Entende? Olha só o segredo para a gente fugir da ansiedade. Oração, súplica e ação de graça. Ação de graça eu entendo que é uma ação de gratidão que você vai fazer em prol
do Senhor, né? Que você, a ação de graça para mim é você fazer uma manifestação, uma ação de gratidão em prol, né, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então eu penso dessa forma, é uma forma de gratidão. Enfim, aí ele diz lá no final do versículo, com tudo isso, a oração, súplica e ação de graça, entregue os seus pedidos a Deus. Então no início do versículo ele fala para nós não andarmos ansiosos. No meio do versículo ele diz para a gente orar e sermos gratos a Deus. E no final do versículo, entregue os seus pedidos ao Senhor. Então o grande problema hoje é que nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Nós até temos fé em Deus, aqueles que têm fé, né, que acreditam, que até ora, na verdade, e às vezes ficam perturbados porque nada acontece. Às vezes a pessoa tem orado e nada acontece. Ela está preocupada com o futuro, preocupada com alguma coisa. Mas este vídeo, ele foi feito para você que realmente está passando essa situação, que está preocupado com o dia de amanhã, preocupado com um problema, com uma situação, como você vai resolver. Mas não andeis ansioso por coisa alguma, só ore, só suplique ao Senhor, só seja grato ao Senhor. Faça uma ação, um gesto de gratidão, né? Com alguém que está ao teu redor, enfim, faça algo. E confie, entregue teus pedidos ao Senhor. E eu lembro-me me faz lembrar lá do Salmo 37, o verso 4, que diz assim, ó: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. A palavra deleitar quer dizer contentar-se. Fala sobre contentamento, satisfação. E diz assim, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando nós aprendermos a estarmos satisfeitos, contentes, gratos a Deus, entregar os nossos problemas para Ele e aguardar o processo, né? Quando nós fizermos isso, eu tenho certeza que o nosso coração ele vai gerar uma paz. Porque, sabe, a paz que está faltando no teu coração não é de algo melhor acontecer, de uma melhor qualidade de vida, de uma cura. Muitas vezes a paz está faltando porque nós não conseguimos lidar com os processos, né, da vida. Nós não conseguimos ainda se relacionar com Deus a ponto de confiar nele, porque é esta confiança que vai gerar uma paz no nosso coração, independente se o problema seja resolvido ou não. Nós precisamos entender isso, que Deus ele está ao nosso lado, mas Ele quer que nós confiemos nele. E às vezes nós dizemos que confiamos, entregamos tudo a Ele, daqui a pouco nós estamos com um problema todinho para nós novamente. Por quê? Porque a ansiedade, né, a preocupação, ela não passa. Mas quando a palavra de Deus está dizendo para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, está falando que essa ansiedade ela tem um controle, nós podemos ter um domínio sobre ela. Nesse tipo de ansiedade, que é com as coisas mais naturais da vida, tá? Não estou, mais uma vez eu vou fazer a observação, não estou falando de uma ansiedade patológica, um problema que já precisa ter um acompanhamento de um especialista, de um psicólogo, tá? Estou falando nessas questões mais diárias. Então é isso, pessoal. Que nós possamos pegar esta palavra e aplicar no nosso coração. Que nós devemos fugir mesmo, não andar ansioso, com toda a oração, súplica, ação de graça, entregar os nossos pedidos a Deus. Eu sei que isso não é fácil, mas se a palavra de Deus está nos ensinando, eu tenho certeza que é possível. E depois aguardar o processo, pessoal. A vida da gente tudo é processos mesmo. Não tem como estalar um dedo. Não, Deus, faça isso por mim. E, né, existe sim milagres desse formato. Né? Eu creio que Deus faz, mas na maioria dos casos o que acontece é processos. É você orar ao Senhor, é confiar nele e aguardar e, sabe, estar investindo na sua confiança no Senhor. Não depois pegar o problema de volta e ficar vamos dizer assim, preocupado, ficar aí roendo a unha, aquela agonia. Nós precisamos entender que Deus é real, Ele vive, Ele reina. E às vezes a nossa fé ela é tão pequena que nós não conseguimos alcançar, confiar na verdade no Senhor. Mas que esta palavra fique plantada no teu coração. Não andeis ansiosos, mas orai, suplicai, faça um gesto de gratidão ao Senhor, né? Ação de graças, faça alguma coisa pelo Senhor e entregue. Quando fala entregar os seus pedidos a Deus, é realmente entregar tudo que o teu coração deseja ao Senhor e aguardar mesmo. E muitas vezes o tempo de Deus é um tempo que nós não entendemos e achamos que só demoramos por conta de quê?
da ansiedade. Mas se nós controlarmos essa ansiedade, nós vamos entender que o tempo de Deus é o melhor tempo e que tudo vai chegar na vontade dele, no tempo dele, tá certo? Eu vou orar agora para que Deus abençoe a tua vida, a tua semana, tua família, tá certo? Ore comigo. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos agora por este vídeo, Senhor, por estas palavras, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, que nós possamos entender, Senhor, que a ansiedade, a preocupação, ela não vai nos ajudar a resolver os problemas. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada não consegue ter bons resultados, não consegue resolver nada, Pai. Então que possamos deixar essa ansiedade de lado e orar ao Senhor, suplicar e fazer alguma ação de graça, algum gesto de gratidão em prol da tua presença em nossas vidas. E que nós, Pai, vamos realmente entregar os nossos problemas ao Senhor e confiar, Pai, porque nós temos a mania de entregar as coisas para o Senhor e daqui a pouco estarmos novamente preocupados. Então nos ensina, Pai, como vencer esta ansiedade. Nos ensina, ó Deus, a vencer essas tempestades. Eu sei que tem pessoas aqui, Deus, que estão com problemas tão sérios que elas já perderam até a esperança. Mas que este vídeo, Pai, estas palavras possam trazer esperança, que elas possam entender que há um processo e que confiar no Senhor é a melhor coisa que tem para vencermos a ansiedade. Muito obrigado, Pai. Abençoa todas essas pessoas que chegaram a este vídeo, que elas possam também compartilhar este vídeo a outras pessoas, também deixar um like, se inscrever para que esse canal cresça, porque é um canal espiritual, um canal de Deus para a vida das pessoas. Muito obrigado, Pai, que o Senhor sempre me use nessas palavras. Em nome de Jesus. Meu querido, que Deus abençoe a tua vida. Espero que você goste desse vídeo, tá? Saia daqui sabendo que Deus está no controle de tudo. Fuja dessa ansiedade com a oração, com a súplica, tá? E entregue mesmo ao Senhor e confie, aguarde o processo. O processo realmente às vezes é lento, é longo para nós, né? Mas Deus sabe de tudo, tá certo? Então até o próximo vídeo. Já aproveite, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Deixe um comentário também para eu ser motivado a fazer mais vídeos como esse, tá certo? Valeu, um abraço.